conheceu o problema de perto, conseguiu vencê-lo e passou então a usar sua história e seu conhecimento da doença para ajudar outras pessoas a superá-la. O advogado João Walter de Godoy Maia, que mora em Montes Claros, é consultor jurídico da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do SEBRAE e criou em 88 o programa Prevenção do Alcoolismo SESI Minas. Tem feito palestras em todas as empresas do sistema FIENG e para a comunidade em geral sobre o alcoolismo. Escreveu um livro sobre o assunto e conversa conosco agora sobre esta doença que tantos negam, até evitam comentar, mas que faz sofrer a tantos que precisam e merecem ser ajudados. Dr. João Walter, então, o seu exemplo, quer dizer, o senhor partiu da sua história de sofrimento para tentar reduzir o sofrimento dos outros, né? Exatamente. Como é que foi que o senhor tomou essa decisão? Bom, eu passei pelo problema do alcoolismo, né? E graças a Deus, a minha força interior, e eu ter perdido um irmão com vítima de alcoolismo, o irmão mais novo, nós carinhosamente o chamávamos de Godoy, ele morreu nos meus braços em 1973, no final de 73. Aquela morte dele foi uma morte que me traumatizou muito. E eu então naquele momento pedi muito a Deus, a minha força interior, ao meu Deus, que me livrasse daquilo que eu estava indo também pelo mesmo caminho. Quer dizer, eu caminhava para a mesma morte que eu acabei de presenciar. Sim. Então foi a parte divina, o despertar espiritual, foi o grande momento da minha vida. E aí o senhor conseguiu vencer o alcoolismo e começou a... Aí eu consegui vencer, passei a primeira fase, é um pouco difícil, os primeiros meses de sobriedade ou de abstinência, né? Sim. E primeiro vem a abstinência, depois é que vem a sobriedade. E a abstinência é simplesmente parar a bebida, né? E a sobriedade é uma condição de maiores qualidades, né? Quer dizer, além da parar de bebida, vem outras qualidades. Então, demorou um pouco, em torno de 9 meses, a 10 meses, para que eu conseguisse ter a sobriedade. E a abstinência veio a sobriedade. E eu comecei a pensar como ajudar os outros, né, a sair daquilo. E aí, nessa hora, o senhor deve ter constatado o grau de desinformação que cerca o alcoolismo, né, doutor João? Foi seríssimo, porque as pessoas não admitem. Qualquer doença a pessoa admite com muita facilidade. As pessoas de classe mais humilde, sabe, pessoas mais simples, são mais fáceis. Nós diríamos, pessoas mais simples mesmo, no sentido mais amplo da palavra. São bem mais simples de convencê-las. As pessoas que têm algum curso superior, ou que têm um automóvel, que têm uma casa, que têm algum status social, é muito difícil. Pergunta os presidentes da Rússia, o pessoal, para você ver como é que é difícil. Quer dizer, a pessoa se recusa a procurar ajuda porque não quer admitir. Ela nega a própria doença. A negação é a defesa. Sim. Nega até o final. É muito difícil nesses anos todos que a gente trabalha. Poucas pessoas que hoje está melhor, porque tem programas como o seu aqui, que a gente está fazendo parte, e outros programas que as televisões têm levado, que têm levado, e outras pessoas de importância, pessoas do meio artístico, que têm admitido publicamente a doença do alcoolismo. Recentemente as revistas têm batido muito nisso, a própria Veja, Isto É, tem números recentes, com o próprio João Ubaldo Ribeiro, que fez uma entrevista, não sei se você teve a ocasião de ver. No Isto É, né? Você viu a entrevista dele que ele fez. E alguns casos de pessoas mais famosas, isso tem ajudado muito, mas isso é de poucos anos para cá. Sim. Quando eu iniciei não tinha nada disso não, o negócio era bem... E como é que andam os números no Brasil, doutor João Walter? A questão do alcoolismo aqui no Brasil? Só o alcoolismo é em torno de 12 milhões, 12 a 12 milhões e meio de alcoólatras. Agora, tem uso de dependência cruzada, álcool e outras drogas. Né? Quer dizer que além de usar álcool, cruzam com outras drogas. O senhor conhece algum dado em relação à faixa etária do alcoolismo? Bom, o alcoolismo, Leila, quando eu comecei esse trabalho, na década de 70, final da década de 70, princípio da década de 80, começava-se a beber em torno de 17, 18 anos. Eu próprio comecei com 20 anos. Hoje não, menino de 9 anos, 10 anos, 11 anos. Porque a porta de entrada para a droga é a cervejinha. E apesar do Brasil existir uma lei que proíba venda de bebida alcoólica menor de 18 anos, essa lei não é obedecida.
E, sim, o senhor ia completando alguma Não, coisa? estou dizendo qualquer bar que você chegar na sexta-feira, no sábado, você vê, ninguém pergunta a idade do menino. Eles servem bebida e a porta de entrada da droga. Depois a gente vai pegar o menino já viciado em outras drogas. Sim. Agora, eu fiquei impressionada, eu estava vendo no seu livro alguns dados, por exemplo, a questão de maus tratos de crianças, né? 60% dos casos registrados foram provocados por alcoolismo, É né? porque os pais alcoólatras, porque o alcoolismo a gente vai falar é uma doença hereditária também, né? E os pais alcoólatras às vezes querem que os filhos bebam também. Ensinam os filhos a beber, incitam os filhos a beber. Então, aí ele já vem com a predisposição atávica, quer dizer, já vem na formação do gens, que deu origem ao corpo dele, já vem a predisposição para a bebida. Os pais ainda forçam os filhos a beber, às vezes com a falsa imagem de ser homem, de ser macho. Agora, etc. e tem também nessa questão dos maus tratos o pai alcoolizado ou a mãe alcoolizada, né? Ou que os aí, dois, porque às vezes é muito comum o marido, os filhos vivem com a mulher, não tem coragem de separar, então a mulher passa a beber para suportar o marido. Que nada para suportar um bêbado como o outro bêbado. Então é muito comum a gente encontrar casais, todos os dois bebendo. Agora, quando é que o hábito de beber, doutor João Walter, fica caracterizado como alcoolismo? Quando é que se pode dizer, aqui a gente já tem um caso de alcoolismo? Isso é tão tênue, a linha que separa. Esse é o bebê social, do bebê Porque só vendo esses estágios que a gente procura escrever, os estágios iniciais, passando para os estágios intermediários, porque o alcoolismo é uma doença, o alcoolismo é uma doença progressiva, quer dizer, ela não instala numa pessoa de uma vez como as outras drogas, não. Tem rapidez de dependência, como a cocaína, como o ácido lisérgico, como a cola de sapateiro, como o crack, por exemplo. Tem uma rapidez muito grande de criar dependência. O álcool não é progressivo, ele vai progressivamente, a gente vai progressivamente aumentando. Por isso que é muito importante que a pessoa que bebe socialmente, para desinibir, para ficar alegre, saiba o momento que ele começou a aumentar as doses. Sim. Até amnésias, a não lembrar no dia seguinte o que fez na véspera. Pois essa amnésia seria um dos sinais de alerta, porque o senhor detalha no livro essa coisa, né, do que deve chamar a atenção. Vamos dar alguns outros sinais. Então, os esquecimentos. Os esquecimentos, os problemas familiares, o absenteísmo nas empresas, os atrasos no trabalho, as desculpas, a ida aos médicos inventando mentira, porque nessa fase começa as fases das grandes mentiras, né? O sujeito quer procurar um médico, mas se o médico pergunta, se você bebe, ele mente para o médico. Bebe um tiquinho, bebe pouquinho. Ele está sempre negando. A negativa é que é a pior coisa que existe. Sim. Agora, o que o senhor acha que leva uma pessoa a beber, doutor João Walter, por tudo que o senhor vem observando esses anos, nessas palestras, essas pessoas que procuram o senhor, o que leva uma pessoa a esse vício? O que leva a bebida, primeiro, hoje são causas orgânicas, né? Primeiramente são causas fisiológicas. Primeiro é o metabolismo, a causa hereditária. Depois é que entram causas sociais e psicológicas, que antigamente elas estavam em primeiro lugar. Hoje não, hoje é uma coisa mais fisiológica, é mais física. Porque se não fosse... Pode existir uma predisposição genética? Genética, já vem. A minha família, por exemplo. É característica de vários casos, não falei? 2 irmãos, eu perdi 2 irmãos com alcoolismo e vários parentes, né? Quer dizer, então é uma coisa que caracteriza determinadas famílias, grupos, é genética, né? Depois vem um problema do metabolismo anormal, né? A pessoa metaboliza bem demais a bebida, quer dizer, é aquele indivíduo que trabalha, podia-se dizer assim, desempenha melhor as funções quando bebe. Ironicamente, ele faz melhor, ele canta melhor, ele faz melhor as coisas quando bebe. Quer dizer, esse desempenho melhor quando bebe é outra coisa que vai levando o sujeito num plano inclinado para o alcoolismo. Agora, nisso aí, quer dizer, a gente vê que é uma coisa progressiva, vê que existindo essa predisposição genética, né? Quer dizer, tudo caracteriza como uma doença. É doença. Agora, por que a gente não vê o alcoolismo como doença? Porque a sensação que eu tenho é que quase todo mundo, ao falar do alcoolismo ou ao falar do alcoólatra, está falando de uma coisa que é como se fosse uma fraqueza de caráter. Fulano é um covarde, ele não consegue parar de beber, ele é um alcoólatra, não tem vergonha na cara, está bebendo de novo, né? Quer dizer, se é realmente uma doença, essas acusações não procedem, essa forma de ver o problema está completamente equivocada, né? Equivocada. Mas há muitos anos, há quase 30 anos, a Organização Mundial de Saúde
já catalogou o alcoolismo como doença. Sim. E doença com as seguintes características: progressiva, quer dizer, vai sempre aumentando. Incurável. Eu tenho muitos anos que eu não bebo. Se eu voltar a beber qualquer quantidade de álcool, pode voltar todo o quadro outra vez. Sim. Todo o quadro que antecedeu de sofrimento, que eu sofri e fiz sofrer, pode voltar tudo outra vez se eu voltar a beber. Sim. Reflexiva, outro dado da doença, quer dizer, reflete em todo mundo. Todo mundo sofre com alcoólatra. Os filhos sofrem com os pais sofrem com os filhos, os maridos sofrem com as mulheres sofrem com os maridos. Isso é causa a maior causa de separação hoje é essa, de divórcio e tudo, nas empresas de demissão. Então, e finalmente a morte, né? Sim. Então, quer dizer, é uma doença. É uma doença. Né? Agora, é uma doença que o doente nega. Porque toda doença caracteriza um indivíduo sofrer e tal. Essa não, o indivíduo está no botequim. Ele está causando a doença, né? Sim. Parece que ele não tem vergonha porque ele está causando. É doente, mas como é que ele está doente? Ele está ali tocando violão? Não. Quer dizer, é uma doença assim, mal entendida, quer dizer. Precisava ser mais explorado esse lado, quer dizer. De que uma doença, que ser doente precisa ser tratamento e não ódio. Ele precisa de misericórdia, caridade, amor. Aliás, só se sai disso através do amor. Sim. Só se sai disso através de Deus, da força interior e da compreensão dos familiares. Sim. Eu achei interessante uma frase do seu livro, uma parte em que o senhor diz que a pessoa vê o diabético, vê o epilético e pensa assim, é uma vítima da doença, uma vítima do destino. Vê o alcoólatra e pensa assim, ele é que escolheu esse destino. Ele é uma pessoa que não tem vergonha na cara, porque ele escolheu beber. Quer dizer, não é bem isso. Não, a força, ele está precisando de amparo. Ele precisa de um tratamento. Primeiro ele precisava que tivesse um apoio da família, com amor, né? Não com desprezo. Eles fazem exatamente o contrário. O que você vê muito é os filhos desprezando os pais, quer dizer, julgando o cara para sarjeta, né? As mulheres, sem fazer tentativa nenhuma, ou aliás, na melhor das intenções, elas começam a falar, rotular isso que você disse aí. Né? O sujeito não tem força de vontade. Por que fulano bebe e para e você não para? Ela não entende que o metabolismo daquele sujeito, ele não consegue parar, não está nele. Aquele que chegou, tomou uma cerveja, fez a festa, parou. O outro não, ele tem que continuar até embriagar, até ficar ruim. Porque não está nele aquilo que está puxando. Ele precisa de um tratamento. Sim. Pois é, a gente chegou ao final do primeiro bloco e eu queria conversar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco com o senhor, essa questão da família. Como é que a família deve proceder? Como é que os colegas de trabalho, os vizinhos, os amigos devem proceder? Né? Como é que o alcoólatra merece ser tratado? Então a gente continua falando sobre isso no segundo bloco, daqui a pouquinho. Continuando a nossa conversa com o advogado João Walter de Godoy Maia, que mora em Montes Claros e vem fazendo um trabalho em todo o estado de Minas Gerais, aí ajudando na parte de prevenção do alcoolismo nas empresas. Doutor João Walter, antes da gente chegar na questão das empresas, mas antes eu quero mostrar seu livro, porque eu sempre esqueço dos livros, eu agarro aqui na conversa e vou embora. Então, Alcoolismo, Problema e Solução. Como é que as pessoas podem conseguir seu livro? Esse livro eu tenho uma tiragem pequena, né? Porque a primeira tiragem foi feita com o apoio das empresas. Esse aqui já é a segunda edição, né? E ainda tem exemplares aí? Tem sim. Tem. Onde que as pessoas podem conseguir? Eu deixei pouco aqui, só deixei na Livraria Eldorado, lá no centro. Livraria Eldorado, no centro de Belo Horizonte. Eu tenho usado mais nas minhas palestras, né? Sei. Às vezes as pessoas interessam, né, e tal. E eu tenho usado esse livro, com a renda dele, para internar meninos viciados em crack, que lá em Montes Claros tem sido muito frequente, e para internar alcoólatras também, que não têm recursos, né? Sei. Então eu não tenho oferido nenhum lucro disso, não. A renda eu destino a uma as vendas coisa... são porque, infelizmente,
há muitas pessoas que dizem que ajudam. Amor ao próximo é muito difícil. Amar a humanidade é mais fácil. Viu? Amar ao próximo é mais complicado. Então, amar a humanidade de uma forma genérica e abstrata é facinho, muito mais fácil, né? Amar o próximo é um negócio meio complicado. Então, exatamente. A gente tem, eu tenho tido, mas tenho tido sempre apoio, porque o livro me ajudou, e eu sempre mando algumas pessoas para tratamento, especialmente alguns alcoólicos que não têm condição de fazer a desintoxicação, então eu banco para eles. E também meninos viciados em crack, de 10, 11, 12 anos, que eu tenho feito isso. Pois é, eu vou querer falar então sobre o seu trabalho nas empresas, mas antes, só para a gente concluir, Dr. João Walter, aquele assunto do primeiro bloco, como é que devem proceder familiares, amigos, colegas de trabalho de pessoas alcoólatras? Primeira coisa é o apoio da família. Se não tiver apoio da família, se ainda tiver família, porque muitos chegam a um ponto que separam. Aí já não tem mais jeito, aí tem que estar quase que sozinho, mas se ainda tem mulher. Por isso é que eu trabalho muito, Leilinha, em cima da prevenção. Porque eu acho que a prevenção a gente mostra o caminho, para não chegar lá. Por exemplo, para nunca chegar onde eu cheguei, mas eu não cheguei, por exemplo, ao ponto final, porque senão eu teria morrido. Né? Quer dizer, então eu preocupo muito com a palavra prevenção. E a Federação das Indústrias foi muito sensível quando a gente iniciou esse projeto, com essa palavra prevenção também, porque prevenir foi sempre melhor do que remediar, né? Então, a prevenção, a gente faz isso para os próprios pais, família, o pessoal perceber quando a pessoa está começando a passar aquilo que ela pergunta sua, passar do alcoolismo social ao alcoolismo, doença já, né? Passar da dependência física e psíquica. Pois é, o que essas pessoas devem fazer? Porque muita gente diz, o alcoólatra tem que querer sair daquilo, a família sozinha não consegue, né? Então como que a família pode agir? Pois é, a família tem que haver amor, porque sem amor não consegue nada. Amor no sentido mais amplo da palavra. Amor mesmo, amor, quer dizer, ter carinho, não é alisar, eu quero separar bem isso, não é ser facilitador, não. Porque facilitador é aquele indivíduo que facilita ao indivíduo a beber mais. O amor, muitas vezes as pessoas viram facilitadores em lugar de ser pessoas multiplicadores que podem ajudar a pessoa a sair. Mas amor, assim, é compreender, fulano, você está passando dos limites, vamos, o que você quer, como é que nós podemos te ajudar, o que está te faltando, e começar a dar um apoio mesmo para a pessoa, indicar um tratamento clínico, indicar as igrejas, por exemplo, as igrejas têm feito, em todas elas, todas as igrejas, têm feito um trabalho muito bom ajudando a gente nisso, com as pregações místicas, etc. Quantas conversões a gente tem? Eu fiz um trabalho numa empresa que hoje tem 3 pastores nessa empresa, pregadores do Evangelho, da Palavra de Deus. Quer dizer, eu não estou fazendo propaganda dessa ou daquela religião, eu estou dizendo, as religiões dão esse amor às pessoas, eles têm tido essa compreensão, todas as religiões, todas elas têm feito isso. Agora, as famílias, as mulheres, têm que saber, as mulheres, por exemplo, tem que saber como conduzir, porque às vezes ela age de maneira totalmente errada. Ou se é um mau elemento, ou se é isso, o cara, sai, vai pra rua. Aí bebe mais ainda, né? E para pirraçar, porque o indivíduo com o alcoolismo, ele vai desenvolvendo a esquizofrenia alcoólica, quer dizer, fazer sofrer quem mais ele ama. Agora a pessoa fala, mas como é que eu amo uma pessoa que está me dando problema? Tem que amar. Porque você amar quem não está te dando problema é muito fácil. Você amar um filho seu que só te dá alegria é muito fácil. Aconteceu comigo isso. Eu tenho 5 filhos. Eu tive uma filha que foi para o alcoolismo. E eu tive que pôr na prática aquilo que eu estou pregando, que eu estou falando para você aqui. Eu tive que amá-la, ampará-la. E ela agora, esse ano, ela forma em odontologia em Lavras. Ela dá 7 anos, ela nunca mais usou drogas. Quer dizer, tem que ser uma coisa prática, tem que ser fazer. Não é fácil, não. Você amar um filho que só te dá alegria, que tem 17 anos, isso é muito simples. Agora, quem te dá problema é que é o problema. É o caminho do amor incondicional, né? Incondicional. Se não tiver apoio da família, mesmo que a gente consiga a reabilitação dele, ele volta para a família. Se não houver aquele apoiamento lá. Eu tive casos, por exemplo, o rapaz estava muito bem. Quando ele voltava para o seio da família dele, um caso assim, os irmãos falavam, você é um mau elemento, você é a ovelha negra da nossa família, porque aqui em casa cada um tem um padre, tem um médico, tem isso, tem aquilo, você é a ovelha negra, voltava para o botiquim. Quer dizer, foi muito difícil convencer essa família de amor. Como é que a gente ama? Pergunta como é que a gente ama uma pessoa dessa? Só vive. Mas é esse que é o amor. Amar quem te dá sua alegria não tem valor nenhum.
Agora, e nas empresas, doutor João Walter, como é que o senhor tem feito esse trabalho de prevenção aí no sistema FIENG ou nas comunidades em geral? Como é que o senhor tem trabalhado? A gente tem feito o seguinte, a gente faz a palestra, né, conscientização, aquelas empresas que querem, a gente implanta um projeto próprio, né, Sei. treina multiplicadores para detectar alcoolismo emergente, toxicomania emergente, porque tudo quando está no início é muito mais fácil. Sim. Então a gente faz um trabalho de conscientização. Primeiro um trabalho de palestra, depois, se a empresa interessa, a gente implanta o projeto. Implanta porque eles evitam a demissão. A outra coisa é o seguinte, mas muito importante é que um dos motivos que mais faz o cara sair fora da droga e do álcool, primeiro é a ameaça da perda do emprego. Sei. Porque na nossa sociedade é muito importante, ainda mais na atual fase que a gente passa, conscientizar você, você vai perder o emprego. E como é que você vai conseguir outro emprego? Sim. Isso é muito mais forte, às vezes, do que a mulher ameaçar que vai abandonar, do que tudo mais. Do que porque às vezes a própria mulher fala isso para ele dentro de casa, né? Mas ele ouvir isso dentro da empresa tem um outro peso. É um peso muito maior. Então, Sim. quando eu tive a ocasião de receber uma comenda da Federação das Indústrias, eles apuraram que o meu trabalho tinha conseguido várias recuperações e alguém me perguntou qual era o segredo. O segredo é exatamente a ameaça da perda do emprego, né? Sei. É um motivo talvez mais forte para o indivíduo largar, tomar consciência de que tem que sair fora do problema. Pois é. Agora, o senhor faz esse trabalho de prevenção com palestras, orientando pessoas ali dentro. No momento em que se constata que há indivíduos bebendo próximos do alcoolismo ou já mergulhados no alcoolismo, o que a empresa faz? Algumas empresas perguntam a gente quais os tratamentos, bancam até os tratamentos. Sei. Porque às vezes são empregados muito bons, que teve um treinamento oneroso, né? Pessoas de nível mais alto, Sim. que teve um tratamento muito oneroso, e eles podem substituir aquilo por um outro também que não possa ter o mesmo problema. Então eles preferem, algumas empresas, reabilitar. Isso atualmente há pouco tempo para cá. Porque Sei. antes não, antes era preferido Antes era mandar rua embora, mesmo. e ninguém estava aí. Agora, de uns anos para cá, começaram a sensibilizar para isso. Então, manda para um tratamento desintoxicante. E de todos os tratamentos, eu acho, essas fazendas que o indivíduo tem a laboterapia, que se ocupam do trabalho, que ficam o tempo todo ou rezando, ou trabalhando, nunca parado. Essas fazendas, essas clínicas têm tido um resultado muito bom. Sei. E os alcoólicos anônimos, doutor João Walter? É o máximo, né? O Alcoólicos Anônimos é a melhor terapia que existe. Todos esses grupos anônimos de ajuda mútua são melhores, porque são pessoas que passaram pelo assunto, que estão em reunião com os que passaram. Ninguém mais do que o que passou para entender o outro, né? Sim. Porque um torna-se médico do outro, né? E deve, por sua vez, procurar outro para trazer para a reabilitação. Forma uma corrente que tem um resultado fantástico no mundo inteiro. O índice de recuperação é alto? É muito alto, não é muito alto, não, porque o que a gente teme muito, que é muito frequente, são as recaídas, especialmente nessas épocas do ano agora, que aproxima Natal, a gente fica sempre preocupado, porque é a época pior, porque é a época... O Natal é uma festa profana, não tem nada de sagrado. Então é a época de um maior índice de recaída. Mas mesmo assim, o Alcoólicos Anônimos tem a melhor terapia no mundo, são de Alcoólicos Anônimos. Depois dos outros grupos anônimos de ajuda mútua, Narcóticos Anônimos, etc. O que o senhor mais recomendaria para uma pessoa que está lutando contra o problema seria procurar os Alcoólicos Anônimos? Seria procurar também, depende, porque conforme o estado, o Alcoólicos Anônimos sozinho não dá conta, porque o cara está muito intoxicado. Tem que ter ele precisa primeiro fazer um tratamento médico, uma avaliação ter clínica. desintoxicação. Desintoxicação para poder entender, inclusive a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Ele não pode entender, ele está às vezes com a mente totalmente obnubilada, né? Então, tem que recuperar o discernimento. Tem que recuperar primeiro, né? Isso é um tratamento clínico, a desintoxicação, que deve durar, conforme o estado que o sujeito esteja de desnutrição, no máximo uma semana, 10 dias. Okay. Né? Assim. Doutor João Walter, então uma última pergunta aqui rapidinho, só antes do senhor dar o seu telefone de contato. Quem quiser anotar, então, já pode ir pegando aí caneta, papel. Como é que o alcoolismo tem prejudicado as empresas no Brasil? O senhor tem índices aí? Diminui demais, é altíssimo índice de acidentes de trabalho, né? Sei. Altíssimo índice de absenteísmo. São os que causam maior número de separação, de atraso nos trabalhos. Aqueles que vão para o almoço e não voltam, ou voltam
com comportamento diferente, Sim. sabe? E trânsito, né, Leila, que é o pior. Que agora é a principal causa, né, de acidentes com morte. 70% dos acidentes no Brasil são causados. Agora, com o novo Código de Trânsito, com essa lei dando 800 e poucos reais de multa, diminuiu. Mas comparado ao Estados Unidos, não é nada. Sim. Quer dizer, então, o trânsito no Brasil mata mais do que todas as guerras. Sim. Agora diminuiu com esse novo trânsito, mas o que é? Problema de álcool, né? Você vai olhar, você está dirigindo com a quantidade muito acima do permitido pela lei. E é a terceira doença que mata mais, né? Depois de câncer e coração. E que custa um absurdo para a Previdência Social. Por isso é que nós batalhamos sempre, vamos batalhar até o final dos nossos dias, para prevenção, para evitar que as pessoas cheguem até lá. Então vamos dar seu telefone de contato, doutor João Walter, para as pessoas que quiserem, empresas que querem palestras ou querem conhecer mais um pouquinho o trabalho do doutor João Walter de Godoy Maia, de perto, como é que elas podem entrar em contato com o senhor? Bom, tem que entrar em contato, eu fico maior parte do tempo em Montes Claros, né? Então eu teria pelo telefone 038, que é o código de área, né? 221-0200 é o telefone da Federação das Indústrias. Sim, vamos repetir esse então? 038-221-0200. E da minha residência, 221-3948. 221-3948. Eu estou inteiramente às ordens para atender qualquer caso, atenderei com o maior prazer. Ok. Parabéns, então, pelo seu trabalho, pela sua generosidade de transformar uma história pessoal de sofrimento numa história de ajuda a tantas pessoas. É porque a base de tudo, Leila, é o seguinte, a graça que vem de Deus, ela nos vem na vertical. Sim. E ela exige uma ação na horizontal, quer dizer, é assim que eu acredito que é o princípio da cruz. Quer dizer, você receber uma graça, você tem que dividir essa graça com outras pessoas. Senão, ela morre com você, acabou. Se não, fazendo um trocadilho, qual é a graça? Qual é a graça? Exatamente, qual é a graça? Isso, muito obrigada, então, eu agradeço mais a você a oportunidade de estar aqui no seu programa. Agradeço a todo o pessoal da equipe aqui. Nós é que agradecemos sua presença. Que se não correspondia à expectativa, Imagine. Mas eu vim com tanta emoção que... E se não conseguir falar, foi por causa de muita emoção. Imagine, a gente fica super grato ao senhor. Muito obrigada. Obrigado. Nosso programa termina aqui. Boa noite para você.